Então vamos ler primeiro Crônicas 17. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Senhor, que esta palavra, Senhor, seja ungida nos nossos corações nesse momento. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai. Amém. Pode assentar. Eu quero falar sobre o instinto da alma. Esses dias atrás eu estava vendo a live. Aliás, foi muito, não existe essa palavra muito maravilhosa, mas se existisse, né? Tava maravilhosa a live ontem, a atmosfera que Deus, né, dirigiu ali. Espero que vocês tenham sido abençoadas. E na verdade, não tem uma live mais abençoada ou menos abençoada. Todas são maravilhosas. Um dia desses eu estava assistindo. E da onde eu tirei esse tema foi do irmão Clenoir falando. Ele deu só uma pincelada e aquilo me incendiou. E eu estava naquele fim de semana para dar a ceia ali em São José da Porteirinha e São Pedro. Eu fui perguntando a Deus o que eu falo, mas aquilo tocava na minha alma. E daqui um pouco Deus nos tomou ali no interior, onde tem 5, 6 pessoas, mas é tão bom quando Deus desce ali, né? A melhor companhia é a dele, em todos os lugares. Então eu preguei sobre isso, me incendiou. Então hoje eu estava pensando, e agora o culto tomou este rumo de adoração, né? O instinto da alma. O dicionário diz que é um impulso natural, independente da razão. Você não pensa, dependente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Então, o instinto da alma, ela age por impulso na adoração a Deus. Eu quero discorrer um pouquinho sobre esse tema, porque quando nós começamos a olhar de onde Deus tem nos tirado, da obra que Deus tem feito, ou de onde Deus nos guardou de estar, porque você pode dizer: eu nasci num lar cristão, eu nunca fui a boates, eu nunca estava no mundo, eu nunca usei drogas, eu nunca me prostituí. Mas Deus te guardou de você não cair nisso aí. Então não é só Deus tirar, te arrancar, que é algo maravilhoso, magnífico, mas Deus te guardar de não cair nisto. Então, ali no dia, né, o irmão Clenoir falou de Maria, quando encontrou Jesus depois da ressurreição, que ela se atirou aos pés de Jesus, né, irmão Clenoir? Aquilo foi um instinto. Quem sabe ela começou a pensar na vida dela, disse: meu Deus. Eu me lembro que ele disse, quem sabe Jesus até disse: Maria, para um pouquinho. Não, é o instinto, né? É o instinto, você faz aquilo por um impulso, sem pensar. E o cristão, ele é assim. Muitas vezes você já se pegou adorando a Deus no seu trabalho, a dona de casa cantando, às vezes não sabe a letra, canta um pedacinho da letra e daqui a um pouco está Lara, Lara.
adorando a Deus, porque porque Deus criou a alma do homem para adorá-lo. Deus criou a alma do homem para adorá-lo. Quando ele não adora a Deus, o Deus verdadeiro, ele vai adorar o carro, ele vai adorar o trabalho, ele vai adorar os prazeres do mundo. Essa alma perdida, ela vai adorar a sua esposa, uma mulher, ela vai adorar alguma coisa, porque está no homem. Agora, quando nós olhamos a obra de Deus, o trabalho que Deus fez, por exemplo, Romanos capítulo 10, capítulo 9, 10, 11, você vai ler que Deus fez um trabalho grandioso para cumprir o plano de redenção. Quando Ele cega seu próprio povo, a gente fala assim, às vezes, sem analisar profundo. Eles estavam gritando: soltem Barrabás, matem Jesus. Soltem Barrabás. Aí, tá, o que eu farei com Jesus chamado Cristo? Mate! E que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Então você vê o sofrimento de Israel. Esses dias atrás eu estava olhando um filme baseado em história real, do campo de concentrações, coisa terrível. Mas aquilo ali tem a ver com que o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Quando você vê Israel sitiado e você vê uma mãe dizendo: hoje vamos comer teu filho, porque nós não temos mais alimento. Amanhã nós matamos o meu e nós comemos. Isso foi um preço pago por eles rejeitar o Salvador, o Messias. Mas tem uma coisa tão grande que nós devemos analisar: eles não sabiam, eles estavam como que vedados. Eles não conseguiram ver que aquele homem que estava ali cumprindo seu ministério era o Messias prometido pelos profetas. Mas tinha um propósito naquilo. Tinha um propósito. Jesus estava de olho numa noiva gentia. Jesus estava de olho em mim. Jesus estava de olho em você, na sua família, nos seus filhos. Então Ele cega o povo que Ele ama. Por isso que as almas estão debaixo do altar, dizendo: até quando, ó vingador? Lembrando isso, que aqui é a alma dos judeus. Porque eles fizeram algo que eles não sabiam o que estavam fazendo. Por amor de quem? Por amor de quem? Você pode levantar a tua mão? Se por amor de mim, você pode dizer: por amor de mim. E Paulo estava explicando isso em Romanos 9, 10 e 11. Quando ele vê o plano e ele escreve o plano, não há como, é o instinto da alma. No verso 33, aleluias! Romanos capítulo 11, eu estava em Coríntios aqui, espera um pouquinho. Romanos capítulo 11, então Paulo, ele fala, e no verso 33, ele diz:
Ó profundidade das riquezas. Ele começa a adorar a Deus. Não tem como não adorar. Paulo começa a escrever um hino de adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento, quão insondáveis são os teus caminhos. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo não resistiu. É o instinto da alma. Paulo, ele começou a olhar o plano. Ele cegou a menina dos olhos, de seus olhos. Ele morreu um povo esmagado. Por amor de uma noiva gentia, de um povo estranho, de um pequeno povo zeloso, pequeno, de boas obras. Oh, quem sabe? Ele chorou muito. Aliás, ele chorou antes. Quando ele chegou ali em Jerusalém, começou a chorar copiosamente. Oh, Jerusalém, tu que matas os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta seus pintainhos, mas tu não o quisestes. Aí começa a falar a profecia da destruição. Eles estão esperando até hoje o Messias. Eles foram morar em Israel, os velhos judeus, eles foram morar de volta na terra de Israel, porque Deus não trabalha com Israel fora da terra. Então eles tinham que voltar de todas as partes do mundo. E se você perguntar, eles ainda estão esperando. Há um muro chamado Muro de Lamentação, que está liso. De tanto eles esfregar as mãos e clamar pelo Messias. Mas nós sabemos. Você sabe. Eu sei, você sabe. Aí nós temos que nos encontrar como Paulo, oh, profundidade das riquezas. Só glória a Deus por quem compreendeu o intento do Senhor. Quem que compreendeu o intento do Senhor? Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternidade. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Não há como não adorá-lo. Não há como não adorá-lo. Quando vemos a nossa vida, você começa a olhar a tua vida. Começa a enumerar quantas vezes Deus já te abençoou. Faz um inventário nessa noite. Faz como aquele hino. Junta todas de uma vez. E você verá com surpresa o quanto Deus já fez. Você não quer adorar a Ele? Ele te salvou, Ele te tirou do lamaçal do pecado. Te tirou do enredo de uma denominação. Te deu um profeta, te deu uma mensagem. Te deu um pastor central. Mas isso não tem como não adorar a Deus. Há um impulso! Há um impulso da alma. Quando você vê, você está com as mãos levantadas.
Quando você vê, você está cantando. Aleluias. Aleluias. E eu vejo isso em Davi. Davi tinha adoração na essência da sua alma. Lá no tempo do leão, do urso, ele já adorava a Deus com sua harpa. Depois nós vemos a história de Davi, quantos salmos Davi escreveu. E sabe quantas vezes ele começa a analisar a vida, né, como está no Salmo 124. Ele diz, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, diga Israel, diga irmão Toninho, diga irmão Paulo Hidalgo, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, se não for o Senhor que esteve ao meu lado, ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Aí eu posso ver Davi fugindo com um pouco mais de 600 homens, eu acho que era. Fugindo de 3.000 homens. Sitiado, talvez ia morrer naquela noite. E não tinha maneira dele escapar. Então, daqui um pouco Deus permite uma invasão numa outra ponta de Israel. E vem lá o mensageiro correndo e diz, rei Saul, tu vai ter que deixar a batalha, vai ter que deixar de perseguir Davi por um momento, vai ter que ir lá, guarnecer a fronteira, e ele tem que tirar todo o exército e ir para lá. Se não for o Senhor, quando ele tinha caído, ele foi pego ali, como muitos de nós podemos ser pegos em problemas espirituais, fraquejamos. Davi fraquejou, pegou a esposa, de quem que era, me fugiu o nome? Urias, obrigado. Colocou Urias na frente da batalha, para que ele morresse, para que pudessem acobertar o pecado. Mas o Senhor Deus estava vendo todas aquelas coisas. Daqui um pouco vem lá o profeta e conta aquela história da ovelha. E eu vejo num ângulo que... Por que Deus amava o coração de Davi? Porque quando ele fez o julgamento, realmente ele julgou. E a palavra de Deus, quando ela bate, ela bate. Não interessa se estamos certos ou errados, ela bate. E ele olhou assim o quadro e disse, esse homem aí, ele deve morrer, era o julgamento. A palavra também diz que o homem que pecar naquele mesmo dia morre. É o julgamento da palavra de Deus. Mas temos um Redentor, temos um advogado. Temos um advogado. Aleluias. Não tem como não adorar. Aleluias, temos um advogado. João disse, eu escrevo para que não peques, mas se pecar, pode acontecer de você pecar, pode acontecer de você cair, mas tem um advogado que para por ti. Aleluias, glória a Deus. Então Davi fez o julgamento que era o correto. E o profeta olhou para ele e disse, esse homem é você, Davi. E a palavra muitas vezes olha para nós, esse homem aí que é você. Nos encontramos na mesma situação, muitas vezes. A mensagem diz, esse aí, ó, que está errando, é você.
o coração de um homem reto, ele não achou justificativa. Não pensou em nada de justificar diante de Deus. Por isso que ele tinha o amor de Deus. Deus amava o coração de Davi. Aleluias. Então eu posso ver que o semblante de Davi cai, e é verdade. Eu pequei. E quando nós reconhecemos os nossos pecados, que nós não tentamos justificá-los diante de Deus, então tem esse advogado. Na mesma hora Deus diz: diga para ele, meu profeta, diga para ele, Natan, mas eu já transpassei o teu pecado. E ele diz para você nessa noite, então, que ele já transpassou o seu pecado. Há 2000 anos atrás, numa cruz, pregado, nu, escarnecido, cuspido, ali ele perdoou os meus e os teus pecados. Você quer aplaudir Jesus? Você pode aplaudir. Aleluias. Por isso que Davi louvava. Era o instinto da alma. Aí quando nós começamos a ver nossas vidas, nós encontramos, irmão Humberto, a mesma situação. Quantas vezes nós pecamos, falhamos, erramos. Aí nós vamos em Romanos capítulo 7. Paulo não se acha digno. Pobre homem que sou, miserável homem que sou. Aí vem a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, o próximo capítulo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluias. E você começa de novo a levantar suas mãos. E você começa de novo a bater palma. E você começa de novo a glorificar, talvez bem baixinho no início, mas daqui um pouco é o instinto da alma. Ela começa a saltar dentro de você. Ela começa a pular dentro de você. É como aquele poço que o profeta fala. Que ele chegou ali, o poço borbulhava dia e noite, inverno, verão, dia e noite, inverno, verão. Sempre borbulhando, borbulhando, borbulhando. E ele disse: eu posso parar aqui? Eu posso fazer umas perguntas para você? Posso. Quem sabe se o poço pudesse responder, o profeta diz: pode, irmão Brana. Você pula sempre, porque vêm os passarinhos beber de ti? Se o poço pudesse responder, não. Então é porque eu venho beber aqui, quem sabe? Não. E foi enumerando várias situações, até que ele disse: se o poço pudesse responder, ele diria: não, é algo que brota de dentro para fora. É de dentro para fora. Você não consegue. Vou andar antes que eu não chegue aonde eu quero chegar aqui. Então, eles não os teriam engolido vivos se não foram o Senhor os inimigos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor. Davi adorando. Ele pensou na situação e começa a adorar. E você sabe que quantas vezes que ele pegou aquela harpa e começa a tocar, e os demônios que estavam ali atormentando Saul se acalmam. A adoração traz isso. O louvor a Deus traz isso, essa situação. Você pode, os demônios podem estar tentando te atormentar no trabalho, no lar, em qualquer lugar, talvez na rua, mas se você começa a adorar a Deus,
você começa, às vezes está uma discussão dentro de casa. Um dia tinha duas irmãs ali, um pouco nervosas uma com a outra, estavam discutindo. E eu estava ali, tentando, não, irmã, não. E não tinha jeito de entrar na conversa, nenhuma cedia. Então eu comecei bem alto, mais que elas. Senhor, nós te adoramos. O Senhor possa descer aqui. Calmou. Se acalmaram, se abraçaram, choraram. E para honra e glória de Deus, uma delas disse esse dia para mim: nunca mais nós voltamos naquelas situações de discutir, de brigar. O nome de Jesus tem poder. Quando você invoca, quando você começa a adorá-lo, Satanás não pode ficar perto. Aleluias. Você pode dizer aleluias. Glória a Deus. Então, eu posso ver aqui a preocupação de Davi em fazer algo para Deus. Ele disse: sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro. Cedro era um material fino. Você pode pensar hoje, o melhor material que você teria para fazer uma casa, era o que o rei Davi estava morando aqui. E ele começou a analisar uma coisa, que a arca de Deus ainda estava debaixo das cortinas. O instinto da alma de um adorador, quando é abençoado, é fazer algo pela obra. Você pode ver, quando Jesus vem e expulsa os demônios do gadareno, ele queria já ir atrás de Jesus, fazer alguma coisa. Nós temos vários exemplos. O adorador tem em si, ele quer anunciar, ele quer fazer algo. Porque aquilo foi bom para ele, a alma dele é o instinto dele. É o instinto daquela alma. Então veja bem, Davi diz assim: olha, eis que eu moro em casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo das cortinas. Então Natã disse: ó Davi, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Aleluias. Mas sucedeu na mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi, meu servo. Olha outra coisa tremenda aqui. Davi teve um sentimento dado por Deus, fazer uma casa para Deus. Deus pôs, o profeta diz que foi Deus que pôs aquele desejo no seu coração, fazer uma casa para Deus. Mas olha a sequência. Vai, diz a Davi, o mesmo Deus: assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, em tabernáculo em tabernáculo. Então Deus estava habitando, a arca estava habitando nas tendas, debaixo de peles. O profeta vem e diz na mensagem: o poderoso Deus desvelado perante nós, parágrafo 20, que as peles, algumas de texugo, representavam eu e você. Pele não era tão cheirosa assim, não. Pele tinha cheiro forte, às vezes seca, às vezes feia. Mas aquilo era um tipo. Porque Deus não mora no tabernáculo, no edifício feito de barro, de pedra, de cimento, de madeira, não interessa. Deus, Ele não habita nesse tipo de tabernáculo. Ele habita debaixo de pele.
palavra de Deus, ela habita embaixo de pele, às vezes fedorenta. Nós não somos tão cheirosos assim. Nós não somos tão bonitos assim. Não somos os melhores. Mas tem uma coisa, Deus habita dentro de nós. Deus habita naquela pessoa que o mundo não dá a mínima para ela. Olha de cima para baixo, a faxineira, o lixeiro, aquele empresário A, aquele empresário B, às vezes tem, mas Deus, Ele habita no coração das pessoas que são simples. Aleluias, que coisa. Não tem como não adorá-lo. É o instinto da alma. Você olha, Deus pode habitar em mim? Pode. Mas eu sou cheio. Olha para a tua vida, olha para a tua vida. Diga, meu, mas que vergonha você faz tal. Mas que vergonha, Júnior. Hoje você não honrou a Deus. É pele de texugo. Somos sujeitos a fraquezas, a falhas. Todos os dias. Mas tem uma coisa. A arca ainda estava embaixo de pele. E Deus ele veio e disse, olha aqui, Natan, diga para Davi. Eu não habito em casa feita por mão de homens. Aleluias. Aleluias. Eu não habito em casa que foi feita por mão de homens. Aleluias. E tem algo muito importante que eu gostaria de colocar nesta linha, depois eu vou terminar a leitura aqui. No parágrafo 67 da mensagem, Deus ocultando-se em simplicidade. Gostaria de dizer, nesse ponto, que Davi viu a mesma coisa que nós. Davi disse, não é certo que vocês tenham me edificado uma casa de cedro. A arca do concerto do meu Deus ainda esteja debaixo de cortinas. Estas eram peles que tinham sido costuradas umas às outras, de ovelhas, de animais. E ele disse, não é certo que eu tenha uma bela casa, e a arca do concerto do meu Deus permanecer numa tenda, de modo que Deus colocou em seu coração edificar um tabernáculo. Deus colocou em seu coração edificar um tabernáculo. Davi não sabia. Talvez não entendeu o sentimento que vem em seu coração. Mas Deus estava falando de um outro tabernáculo. Já vou entrar nisso. Davi, sendo um homem de amor e consagração a Deus, ainda assim ele tinha derramado sangue demais. Davi falando isso na presença do profeta daquela era, o qual era Natan. Natan, sabendo que Deus amava a Davi, disse, Davi, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Que declaração, hein? Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. E naquela mesma noite, mostrando a consagração de Davi ao amor de Deus. Então, ao ver na mesma noite, sabendo que ele estava equivocado, que não lhe foi permitido fazê-lo, Deus foi gracioso bastante para descer e falar a Natan. E eu sempre gostei destas palavras. Vai e dize a Davi, meu servo. Eu quero enfatizar isso aqui, porque Deus começou a adorar a sua própria obra. Esse vai, ele colocou um sentimento de construir um tabernáculo, e disse, vai e dize a Davi, olha Davi, eu te tirei do curral, eu te tirei de trás das ovelhas. Simplesmente ele não era nada. E eu gostaria de aplicar aqui só um minuto, diz o profeta no 70. Eu te tirei do nada. Eu te dei um nome. Começa a analisar a sua vida. Quem era? Eu vi o irmão Saul na live. Acho que foi semana passada, né? Eu não tinha nem dinheiro para comprar uma cama. Depois ele ficou feliz em comprar uma cama de abrir, né? De
deixar aquelas antigas. Né, irmão Antônio? Quem nós éramos, quem Deus nos fez. Paulo disse que tem que gloriar, se glorie em Cristo. Olha quem você era e quem Deus te fez. Um cachaceiro, às vezes, Deus faz um filho, está aqui servindo. Aquele que o mundo diz, isso aí nunca vai prestar para a igreja. Mas quando vê, vai indo ele com a família todinha para a igreja. Ok, adorar não tem como não adorar, gente. Começa a olhar a tua vida, o irmão Brana começa a olhar a vida dele. Tu tens um nome como os grandes que há na terra, porque essa é a sequência da leitura de 1 Crônicas 17. Tu tens um nome como os grandes que há na terra, e gostaria de aplicar isso de modo confidencial, ainda de modo a salientar um ponto. Faz poucos anos que eu me encontrava na cidade aqui e ninguém se importava comigo. O profeta dizendo. Ninguém me amava. E eu amava as pessoas, mas ninguém me amava por causa dos antepassados da família. Por causa das coisas que passaram. As pessoas não amavam o profeta. Porque era uma família de bêbados, de briguentos. Nessa oportunidade ele estava consagrando o templo. Né? Vocês sabem, a igreja que ele tinha reformado. Sem desconsideração pela minha preciosa mãe e pai, como eu gostaria que mamãe estivesse viva para poder entrar nesse santuário essa manhã. Muitos dos veteranos que deram seu dinheiro para ajudar a construí-lo aqui, talvez Deus esta manhã os deixe olhar dos balaústres. Abra a cortina e permita olhar. Mas a família Brana não tinha um nome muito bom por aqui, pelo fato de beberem. Ninguém queria saber de mim. E lembro-me de ter dito à minha esposa, não faz muito tempo, para somente se lembrar de que eu não conseguia fazer que ninguém conversasse comigo. Ninguém se importava comigo. E agora tenho de me esconder para ter um pouco de descanso. Aleluias. Então ele começa a colocar. Agora Deus nos deu este lugar, essas grandes coisas. Ele me deu, além de um nome de má reputação, ele me deu um nome como o de alguns. Ele tirou um nome de má reputação e deu um nome de grandes homens. Ele eliminou os meus inimigos. Por onde quer que fosse, nunca houve nada que tenha permanecido diante disso, por onde quer que eu tenha ido, mas quão grato eu sou por isso. Você pode colocar um pouquinho em sua vida, talvez não na dimensão que o profeta está falando, mas Deus tem feito algo por você. Como eu saberia quando era um garotinho esfarrapado aqui, a escola em Greville, a 2 ou 3 quarteirões daqui, quando eu era o motivo do riso da escola, por ser tão esfarrapado, patinar numa velha lagoa. Como os colegas de aula riam de você porque você não ficava com as meninas. Como você não ficava com os meninos na escola. Quando eles riam, como eles te chamavam de quantos apelidos feios, porque você era um cristão, você era uma cristã na adolescência. Você pode se colocar nesse quadro? Olha o que Deus fez por nós. Deus não deve nada a ninguém, Ele sempre dá acima, devolve. Tudo que você faz para Deus é investimento. Você acha que você dá um pouquinho e Deus te devolve muito mais. Seu tempo, seu trabalho, ali às vezes precisando trabalhar para conciliar uma coisa, outra para conciliar seu lar. Aleluias. Deus, Ele sempre te devolve. Aleluias.
Como saberia, no fundo dessa lagoa repousava uma semente de lírio que poderia florescer desse jeito? E como eu saberia que, embora ninguém conversasse comigo, ele me daria um nome que seria honrado entre o seu povo? Aleluias! Aleluias! Como amamos o irmão Brano, não amamos? A sua mensagem? Aleluias! Sabe por que eu sei que eu vou estar no céu? Porque a voz que falava com o irmão Brana disse: todos que você amou na terra e todos que te amaram estarão aqui. E eu amo esta mensagem. Eu me emociono quando falo dos testemunhos do profeta. Eu me emociono quando eu falo da ressurreição do peixinho. Eu me emociono. Sabe qual foi a primeira mensagem que eu li e que nunca mais saiu da minha alma? A história da minha vida. Você jovem, que talvez você não leu ainda, leia a história da minha vida. O que Deus fez. Deus ainda Ele é o mesmo, Ele faz fez na do irmão Brana, fez na de Davi, faz na tua, moço, faz na tua, moça, faz na tua mãe, pai, faz na tua, crente da mensagem, Ele ainda faz. Por isso não tem como, é o instinto da alma. Quando você vê, você está com as mãos levantadas, adorando. Quando você vê, você está caminhando. Quando você vê, você está correndo. Quando você vê, Deus fez algo grande. Não tem como não adorá-lo. Aleluia, não tem como não adorá-lo. Olha, Deus começou a falar para Natan. Diga para ele: olha, Davi, eu te tirei do curral de trás das ovelhas para que fosses chefe do meu povo Israel. Ele te tirou do mundo para que você governasse ao lado dele. Ele te tirou lá do bar para que você fosse noiva de Jesus Cristo. Aleluias, aleluia. Você às vezes se importa com o sofrimento que está passando. Tem muita luta, tem muita coisa. Talvez tenha mesmo, mas isso está produzindo um caráter eterno. O caráter de Cristo em você. Aleluias. Se não temos lutas, não temos sofrimento. E o profeta diz que sem sofrimento não há caráter. O sofrimento forma um caráter genuíno. Volta para casa essa noite, agradecendo pelas lutas que você tem. Deus, Ele é maravilhoso. Aleluias. Não há nada na sua vida que não esteja sob a mão poderosa de Deus. Se Ele permitiu acontecer, é porque Ele vai te sustentar e vai fazer você passar ali e adquirir aquela experiência. Porque se um dia você pode ajudar alguém, dizer: olha, irmão, eu passei por onde você passou, eu passei ali. Aleluias, né, irmã Eliana? Aleluias. Aleluias. Tem uma moça ainda que esperou em Deus um casamento. Estou ficando velho, eu vou para o mundo casar. Deus tem ainda testemunhos vivos hoje. Deus ainda tem uma noiva. Hoje, Deus ainda tem moços e moças na universidade que não cedem para o mundo. Deus ainda tem, Deus ainda tem, Deus ainda tem, Deus ainda tem. A voz que falava com o profeta naquele dia que ele viu passar a noiva de branco marchando avante, soldados de Cristo. A voz que falava disse-me: haverá uma noiva branca, pura, haverá uma noiva. É o instinto da alma, não tem como não adorar. Não tem como não adorar. Não tem como não adorar.
Não tem como não adorar a Deus. Embora Davi não soubesse, eu quero terminar aqui. Embora Davi não soubesse, Deus não estava falando. Deus não estava falando de uma casa. Até ele fez, Salomão construiu uma casa. Mas Deus estava falando de algo mais profundo. Aleluias, aleluias. 1 Crônicas 17, verso 12. Deus faz um pacto com Davi. De Davi, eu suscitarei uma semente depois de ti. E eu estabelecerei teu reino eternamente. Em quem nós cremos hoje não é na semente de Davi. Da onde Deus tirou? Aonde está a genealogia de Jesus? Não é da semente de Davi. Deus não cumpriu esse pacto. Deus, Ele sempre honra seus compromissos. Deus sempre honra. Ele é fiel. Se acontece alguma coisa ruim, não é da parte de Deus, é da nossa. É nós que falhamos. Deus não falha. Deus é fiel ainda. Ele suscitou sim uma casa. Ele veio morar naquele corpinho. Jesus, aleluia. Ele suscitou uma casa, não feita por homens, não feita por mão de homens. Veio do Espírito Santo direto no ventre de Maria. Aquela semente do que nós louvamos essa noite, que nós adoramos essa noite. Ah, instinto da alma. Lembra da onde Deus te tirou. Lembra de onde você tem passado. Lembra quantas vezes você diz, o trabalho é duro. Eu tenho que ir. Às vezes está na frente de um trabalho na igreja e aquilo necessita dedicação. E muitas vezes você vem cansado. Mas Deus, Ele tem um prêmio muito maior. Deus não deixa, não fica devendo. Ele te dá em dobro, em triplo, até 100 vezes. Ele disse para os discípulos depois que o jovem rico saiu triste, porque não conseguiu deixar a avareza, o amor ao dinheiro. Era a única coisa que atrapalhava na vida. Jesus deixou ele sair, mesmo triste, porque Jesus amou aquele jovem. Ele disse, olha, quem deixar pai, deixar mãe, deixar as coisas do mundo, deixar amigos, deixar tanta coisa, quebrar tantas pontes, quem fazer isso aí, aleluia. Quem deixar ser chacotado, porque agora entrou para a religião dos crentes, será recompensado 100 vezes desse lado de cá. E ainda a vida eterna. Não tem como não adorar, gente. Não tem como não adorar. Não tem como não adorar. Não tem como não adorar. Ontem à noite naquela live, depois o irmão me mandou o áudio completo. Ele disse assim, eu estava aqui há 3 dias com uma fagulha no olho, um ferro tinha entrado, uma fagulhinha. Quem é serralheiro sabe disso. Fim de semana, tempo de pandemia, nada aberto, nem consultório médico, sexta-feira de noite. Aleluia. Mas Deus é maravilhoso mesmo. Mas Deus é maravilhoso. Ele disse, pastor, daqui um pouco, de tarde eu orei e eu vi um pus saindo do meu olho com aquela fagulha. Mas era uma visão, era algo que ele viu. Mas à noite, durante a live, daqui um pouco ele sentiu que a presença de Deus entrou no quarto, invadiu a alma. Aleluias, invadiu a alma. E daqui um pouco o olho dele, saiu. Aquela dor, e ele correu no espelho, pegou o celular e olhou e já não estava mais a fagulha. Aleluias, aleluias,
Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, que Deus que tu serve, ó, que Deus que você serve, meu irmão. 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 Ó, que Deus que você serve. Ó, que Deus que você serve. Ó, que Deus que você serve. Você não quer adorar, você quer ficar em pé e adorar. Comece a adorar Jesus. Comece a louvar. É o instinto de um homem salvo. É o instinto da alma salva por Deus. Não tem como não adorar. Não tem como não adorar. Não tem como não adorar. Essa é a hora de você colocar teus problemas diante de Deus. Se Ele tira uma fagulha de um olho, se Ele cura um câncer, se Ele ressuscita uma alma, uma vida, se Ele traz vida à volta ainda, Ele pode fazer qualquer coisa. Você precisa simplesmente adorar a Deus. Adore a Deus. Quando vem os nossos problemas, nós precisamos elevar nossos olhos ao céu, de onde está o nosso socorro. O nosso socorro não está ali na esquina, na farmácia. Não, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluias. Eu digo a você, aqui presente ou na internet, essa é a hora de você pegar o que você precisa, possua o que você precisa, coloque teus pés na bênção.